Olá, sejam bem-vindos à Escola Iniciática Satanismo e Letras. Eu sou o sacerdote Juan Lian, fundador e sacerdote, óbvio, da Igreja Satânica dos Cinco Elementos. Uma igreja onde você pode ser satanista e cultuar o demônio que você tiver maior afinidade, à vontade, pode oferecer sacrifício para Deus. Eu preciso ainda trabalhar nesse jabá porque agora que ficou na escola iniciática e que a igreja existe, então não é mais só uma página, não é só um canal. Tem um monte de coisa mais envolvida. Eu vou ter que desenvolver isso melhor, com certeza. E hoje vamos falar de um tópico específico que talvez puxe para um assunto futuro. Vamos falar sobre um dos 9 pecados satânicos, sendo especificamente o 9º pecado satânico, um chamado falta de senso de estética. Agora, pecado satânico vocês provavelmente devem saber, caso não saibam agora. Anton LaVey, quando lançou a Bíblia Satânica, quando fundou a Igreja de Satã em 1966, ele estabeleceu 9 pecados satânicos, que funcionariam muito mais como conselhos na vida do satanista, coisas nas quais eles devem evitar, para que sua vida seja bem sucedida e para que o satanismo e sua vida seja bem sucedido. Eu poderia trazer os 9 pecados aqui para falar, talvez futuramente eu faça isso, mas eu só não fiz agora porque eu acho meio supérfluo falar. Muita gente já falou por aí, e qualquer mínimo Google que você vá dar, você vai encontrar esses 9 pecados e uma explicação para eles. A própria Bíblia satânica já os justifica de forma muito boa. Então eu não estaria fazendo nada aqui. Mas possa ser que eu traga futuramente. Quem sabe, né? Uma minha visão desses 9 pecados. Mas eu quero falar do 9º pecado especificamente, porque foi uma questão que aconteceu nas redes sociais e que gerou discussão, e eu acho que gerou até desentendimento a pessoa pensar que o satanismo é uma coisa baseada só nesse pecado. E eu quero trazer um pouco pra cá para esclarecer melhor certos pontos. Mas antes, sigam a página do Facebook da Satanismo e Letras, é lá que a magia acontece. Lá eu estou postando sobre os Daimons, a minha experiência com eles, e tem mais posts lá e tudo mais. Sigam a Igreja Satânica dos Cinco Elementos no Instagram e no Facebook também. Sigam meus perfis de sacerdote, tanto no Facebook quanto no Instagram. Eu também jogo búzios, não, cara. Eu também jogo tarô, jogo runas, jogo baralhos ciganos, oracular, faço feitiços pra vocês, se vocês quiserem, é só falar. Também sou produtor musical, então meus links na questão da música também estão aí embaixo pra vocês verificarem, caso vocês desejem. Vocês provavelmente possam gostar de alguma música eletrônica, e bem, existe música satânica no meio também. Enfim, verifiquem os links na descrição, todos eles são importantes, todos eles são muito válidos pra vocês. Sigam todas as redes sociais aí. Você tem Facebook, Instagram, só segue. Só segue, tá ligado? Não discute muito, não. Vamos lá, vamos falar sobre o 9º pecado satânico, que é justamente falta de senso de estética. Esse pecado deu uma polêmica numa lista que eu fiz no Instagram, que eu publiquei, tanto no meu perfil quanto no da Igreja Satânica dos Cinco Elementos. Eu vou estar falando direto dela por aqui, viu? Se acostumem. Sobre a lista dos 9 pecados satânicos, porque eles são uma base para a nossa igreja também. Afinal de contas, eles são realmente úteis. Fugir desses pecados são úteis. Entendem? E aí apareceu uma senhorita perguntando sobre o que seria a falta de senso de estética. Coisa que eu respondi com a lógica... Não, brincadeira. Respondi ela da forma que o senso de estética é você saber quais são os padrões de beleza sociais, não só os de beleza, mas aqueles de estética. Não tem outra palavra pra falar, gente. Eu acho tão autoexplicativo esse pecado que eu nem me embolei pra explicar, mas pra exemplificar. E bem, você entender o que é bonito ou feio para o seu meio social e procurar se adaptar a ele. Não é se vender a ele, que foi o que a pessoa entendeu. Suponhamos que na sociedade o cabelo liso é o mais bonito. A gente sabe disso. O cabelo liso é sempre muito mais cobiçado do que cabelos cacheados, crespos, ondulados e tudo mais. Então, a gente sabendo disso, o satanista sabendo que o cabelo liso é aquilo que é mais assim, bonito na questão, ele precisa levar isso em consideração. Não é que ele deva ter cabelo liso por conta disso. Não. Entretanto, se você precisa de um emprego, vamos dizer o exemplo, que você precise de sua beleza, que você precise lidar com o público e que você saiba que a empresa tem preferência por esse tipo de cabelo liso, por ser uma questão mais atraente, padrão social mesmo, então você segue esse padrão, porque você precisa seguir. É muito interessante falar isso, até porque, na verdade, não é interessante, é esquisito. Porque o grande ponto do senso de estética não é nem, na real, você seguir um padrão de beleza. Não é nem você agradar todo mundo e tirar elogios de todos os olhos. Não é nem isso. É o não desagradar. É simplesmente você entender que você
não pode estar abaixo dessa linha. Eu vou dar outro exemplo prático aqui, que foi o mesmo que eu dei na rede social também. Rosto tatuado. Várias tatuagens no rosto, não falo no corpo, no rosto. É uma coisa que não é bem vista, é uma coisa que no comércio não é estimulada, é uma coisa que assusta as pessoas ainda, é uma coisa que causa estranhamento, que causa esquisitice. E aí a pessoa tatua o seu rosto e quer arrumar um emprego no comércio. Não vai ser fácil, para não dizer que vai ser impossível. Porque justamente existem áreas da sua vida que você trabalha que você pode fazer isso. Se você for um tatuador, você pode encher sua cabeça de tatuagem porque é teu cartão de visita. Se você for como eu, trabalha na espiritualidade, você também pode. Você é autônomo, trabalha para si mesmo. Se você é uma pessoa, um designer gráfico, que trabalha com edição de vídeo, essas coisas, ou é um músico, você também pode, você tem liberdade para isso. Se você é um artista, você também tem liberdade para isso. Mas se você trabalha com CLT, se você trabalha com público, se você trabalha com empregados, empresas, essas coisas, falando. Então você não faça um negócio desse novamente, é senso de estética. O mesmo eu posso falar de você ir de biquíni para uma reunião de escritório. Você não vai, não é só porque é norma da empresa, não é porque você não seria preso, você seria demitido. Não é por conta disso, é porque é o senso, é o bom senso. E bom senso é aquela coisa que é dita, ou você tem ou você não tem. E o senso de estética, ele vem disso. Ele vem de você entender não aquilo que é bonito, mas aquilo que é repudiado pela sociedade e você não seguir esse comportamento. Porque uma coisa é a gente ser a gente, que a gente sempre vai ser renegado por ser satanista, por ser individualista, por ter os nossos símbolos, por às vezes a sexualidade ou a roupa que a gente veste, isso a gente já vai ser renegado. O grande problema é você não entender o quanto algumas dessas renegações podem prejudicar a sua vida individual. No sentido que eu falei até de emprego, de trabalhar com o público, na questão de você ter um romance com alguém e essas coisas. Você está fora do que seria o padrão, não é um problema. O problema não é esse. O problema é você estar fora demais do padrão. É você não ter senso daquilo que é feio. Muito mais do que senso daquilo que é bonito. Porque, de novo, usando o exemplo que eu falei aqui do cabelo liso, não é porque o cabelo liso é uma coisa considerada mais bonita que as pessoas não sejam bonitas também de cabelos cacheados, de cabelos crespos. Definitivamente não é esse o ponto. O ponto, de novo, é o senso. Não é você seguir a coisa, não é você seguir a tendência, porque a pessoa que conversou comigo achava que isso podava a liberdade do satanista, que isso na verdade até contradizia o fato de que nós somos livres. E não é isto. De novo, é bom senso, gente, não é regra. E principalmente, os pecados satânicos são conselhos. Eles não são uma coisa que se você não seguir, você vai ser punido. Não é isso. Se você for uma pessoa estúpida, você não vai sofrer as consequências de Satã, de Lúcifer. Não, você é quem vai ser reconhecido como um estúpido e um idiota pela maioria das pessoas. E eu vou ressaltar aqui que satanismo é liberdade, ele não é libertinagem. Eu vou até citar uma frase de Kant aqui, que eu acho que eu já citei no canal por aqui já. Ninguém é verdadeiramente livre enquanto for escravo do desejo. E também vou repetir outra frase que eu já falei aqui no canal. Satã não é uma rebeldia sem causa. Ele é uma causa. E ele não é uma rebeldia idiota. Ele é uma rebeldia com sabedoria. Por isso que Satã e Lúcifer são contrapartes do mesmo ser. A rebeldia que leva à sabedoria. E não existe sabedoria sem rebeldia. Não é simplesmente, eu vou chocar, eu vou fazer tatuagem na minha cara, eu vou pintar meu cabelo de rosa, eu sendo um homem vou usar vestido, vou usar batom e querer que todo mundo me ache lindo. E que todo mundo me ache agradável. Você não vai ser. E não é porque eu tô aqui dizendo que você não pode fazer isso. Você tem total liberdade para fazer isso se você quiser. A questão é que você está preparado para as consequências que virão disso. Você está preparado para os mal olhares que você sabe que você vai receber. Porque é muito triste muitas pessoas o tempo todo falarem que o cristianismo quer sempre culpar o diabo, quer sempre culpar a figura de Satã, o que é verdade. Mas aí elas se desprendem da figura de Satã para culpar, mas buscam tudo para culpar. Buscam a sociedade, buscam o sistema econômico, buscam o pai, a mãe, os avós, os ancestrais, o universo, outros deuses, para não dizer que a culpa é dela, que a culpa é da própria pessoa. Eu sou um grande exemplo de uma pessoa que esteticamente é fora da curva. Como um homem, eu não deveria pintar as unhas. Como um homem, eu não deveria usar tanta pulseira, tantos anéis, não deveria usar gargantilhas, não deveria usar maquiagem, não deveria. Mas eu uso. Eu uso e não fica de uma forma que a sociedade veja como feia. A sociedade vê um pouco mais como inapropriado, como uma coisa que não se encaixa muito bem. Porque eu mesmo já recebi
perguntas se eu sou uma travesti, se eu me visto de mulher durante a noite por aí, mas não, eu sou assim. É minha estética. Só que, vocês percebam, isto aqui não é uma coisa que desagrada, é uma coisa que simplesmente estranha. Apenas isso. Por isso que eu falo, o importante é isso, é não desagradar. Não é nunca ser lindo, ser o padrão de beleza. Eu não sou um homem malhado, eu não sou um homem, vamos dizer assim, que é exemplo para muitos outros por aí, que é um exemplo de masculinidade. Até o fato de eu ser homossexual em si já é um grande ponto que algumas pessoas podem achar que eu não sou o melhor exemplo de masculinidade nesse mundo. Entretanto, eu tenho noção do ridículo e sei que eu não preciso estar pintado de arco-íris o tempo todo. Eu tenho noção do ridículo e sei que não preciso estar gritando por aí minha sexualidade e tal, eu preciso apenas ser eu mesmo. Eu preciso me aceitar e aceitar o meu padrão de estética, criar o meu padrão de estética, de uma forma que eu não me desencaixe tanto do meio social em que eu vivo. Afinal de contas, nós somos animais e vivemos em sociedade. E você aí que está me assistindo, você sabe muito bem que quando você é chamado de feio, quando você é chamado de fora de estilo, quando você é chamado até da palavra que eu odeio, cringe, de quando você de alguém olha pra você de uma forma que desaprove o seu visual, seja qualquer coisa que seja, cabelo, óculos, maquiagem, tatuagem, o que seja, você se importa. Você se importa e isso dá um peso negativo pra você. E sabe por que se importa? Porque você vive em sociedade, meu querido ou minha querida. Você vive num meio que isso é importante, que a aparência é importante. A aparência é uma coisa que as pessoas valorizam. É o teu cartão de visita, é a primeira coisa que as pessoas vão ver em você. Ninguém vai ver primeiro o teu espírito, ninguém vai ver primeiro o seu psicológico, os seus transtornos mentais, a menos que você esteja com adereços e tal assim, ou com símbolos em suas roupas ou coisa assim, que vai remeter essas coisas. Mas, se não, as pessoas vão ver primeiro sua aparência. E aí, você quer causar uma primeira boa impressão? Ou você quer todo mundo fugindo de você? Ou você quer todo mundo recriminando você? Eu tenho certeza que não. Porque a partir do momento em que nós vamos sair, a gente não sai com uma camisetinha qualquer e uma bermuda suja. A gente, de novo, bom senso. Aí a gente se arruma, passa uma maquiagem, né, coloca anéis, coloca essa coisa. Isso é estética. O lance é que cada um tem a sua estética, mas é preciso um bom senso. De novo, ser rebelde pela rebeldia apenas é estupidez. Beira a estupidez. Você precisa de uma razão para ser rebelde. Eu não uso unhas grandes porque eu quero ser do contra. Eu uso unhas grandes e pintadas porque eu gosto. E porque fica bonito em mim. Eu acho que fica bonito em mim. Você pode achar que não, mas eu acho. O importante é isso. O importante é que eu acho que fique bonito. Entenderam? Mas aí é que tá. Eu achar que fique bonito, isso aqui atrapalha um trabalho que eu tenho? Não. Mas já atrapalhou. Eu já tive convite para trabalhar em uma cozinha de restaurante. Eu não pude. Eu já tive convite para trabalhar com um público mais específico. Eu também não podia usar isso aqui. E sabe o que eu fiz? Eu recusei esses trabalhos, porque eu não seria capaz de abrir mão da minha identidade por eles. Porque eu já tenho meu trabalho. Eu sou um artista, eu sou um músico, eu sou um tarólogo e eu sou um bruxo. Eu já tenho meu trabalho. Não preciso me sujeitar a isto. Se você, assim como eu, não precisa se sujeitar aos padrões estéticos, parabéns pra você. Mas é interessante que você tenha esse senso. O senso do que cabe melhor pra você do decorrer da situação. E parar de culpar, porque padrão social, é porque isso e aquilo, isso e aquilo. Crie o seu padrão. Eu tenho minhas unhas desse tamanho, de novo, vou citar elas aqui. É porque eu gosto de atenção. Eu tenho as unhas grandes assim. Isto aqui é unha feminina. Isso não é unha masculina. Nunca jamais eu vou querer mudar esse conceito. Eu sei que eu sou um homem com unhas femininas e ponto final. Não vou dizer porque é unha masculina, porque unha não tem gênero. Nada disso. Socialmente, esteticamente, isso é feminino. E que ótimo, que eu aceito o meu lado feminino. Eu tô muito tranquilo com isso. O lado feminino que todo homem tem e muitas mulheres por aí também não aceitam o lado masculino que elas têm. Isso é uma pena, porque nós somos seres na dualidade e temos tanto energia masculina quanto feminina. Então, pra quem ainda tá boiando no que seria a falta do senso de estética, que é o pecado número 9, que talvez seja o pecado mais polêmico que o satanismo tenha, é uma coisa muito sobre não desagradar. Apenas isso. É uma coisa de ter senso do ridículo, você não sair por aí com a melancia no pescoço. Bom, você pode até sair por aí com a melancia no pescoço, mas você vai para um desfile de moda, você vai para uma balada, você vai para o carnaval, aí você pode. Você vai estar andando no meio da rua indo para padaria com a melancia no pescoço? Provavelmente não. E se você faz isso, alguém provavelmente já ligou pro CAPS para você. Bom, não sei. Então é isso, eu espero que tenham entendido. Comentem o que vocês acham, comentem se você discorda ou não discorda do que eu falei. Sigam a igreja, sigam o meu perfil, sigam a Satanás de Letras e estejam por dentro daqui
que eu acho que vai ter conteúdos melhores por aqui. Afinal de contas, isso aqui, por ser uma escola iniciática, eu também vou fazer vídeos para que os membros assistam. Então, os membros da igreja assistam, no caso. E futuramente vou criar um clube de membros também para quem quiser assinar aqui o canal e ter aulas particulares, né, os vídeos privados, e é isso daí. Satã abençoe a todos. Até a próxima.